Há 50 dias para a Copa, a Sarina Wiegman já montou a sua equipe e está preparadíssima. As 23 já estão convocadas. A mulher quer trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Fala pessoal, eu sou o Rafael Alves, aqui do Planeta Futebol Feminino. E a gente vai falar agora sobre a seleção inglesa, que já montou a sua lista já para a Copa definitiva, já 23 atletas. Sem esse negócio de pré-lista, lista provisória, não. As 23 já estão convocadas. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero convidar vocês para assistir o PFF Debate. Tem edição nova, já está aqui, tem corte também. Falamos sobre o problema das transmissões do Brasileirão Feminino. Então já tem um corte que você já pode assistir aqui também. Aproveita, dá like, curta, compartilha. Lembrando, o Nosso Futebol, estamos toda terça lá no canal Nosso Futebol 202 na Sky. Então terça que vem, a partir das 8, ao vivo, PFF Debate aqui no YouTube e lá no Nosso Futebol também. Não perca, fechado? Considere também nos patrocinar, isso mesmo, com qualquer quantia, o quanto você achar possível aqui no Pix, que está aparecendo aqui na tela aqui embaixo, Pix, planetafutebolfeminino@hotmail.com. Com o seu Pix, isso nos ajuda muito a gente planejar um futuro um pouco mais simples e para a gente produzir um pouco mais também de conteúdo e, claro, produzir melhor. Fechado? Então, considere doar qualquer quantia para o Pix. Quem está comigo para falar sobre a seleção inglesa é a nossa querida Amanda Viana. Rapidinho, Amanda, tudo bem? Tudo em paz? Já, a mulher quer trabalhar, né? Fala, Rafa. Tudo tranquilo e mandar um salve, né, para quem está nos assistindo aqui no Planeta Futebol Feminino. Sarina Wiegman não quer perder tempo, Rafa. Já mandou o elenco com 23 jogadoras, selecionou uma lista de suplentes de 3 atletas que acompanharão esses treinamentos, né, até para uma segurança, para as jogadoras estarem ali envolvidas no processo, nas táticas, caso seja necessário alguma substituição. E é aquilo, né? A Inglaterra é uma das favoritas para levar o título dessa Copa do Mundo, mesmo com as lesões que assolaram aí a seleção nesse último ano. Então vamos falar um pouco sobre essa seleção de Sarina Wiegman. Mas antes, vamos dar uma olhada no vídeo de anúncio das 23 atletas, o vídeo que foi anunciado hoje, faltando 50 dias para a Copa. Vamos lá. At the World Cup in 2023. Tá aí, portanto, o vídeo da seleção inglesa, que vão combinar, né? O audiovisual de quem comanda essa parte da seleção inglesa tá dando de 10-0 e muito time também, muito legal também. Eu lembro que em 2019 já fizeram um vídeo bem bacana também. Enfim, cada vez se aprimorando mais isso. Já vou colocar aqui a lista na tela. E só algumas informações rápidas, né? São 7 remanescentes de 2019, né? Mary Earps, a goleira, Millie Bright, Rachel Daly e Alex Greenwood, Lucy Bronze, Keira Walsh e George Stanway são as 7 que estavam em 2019 estão hoje. E aí, para começar, mano, uma coisa que me chama a atenção, a gente estava falando aqui no off, né? Alguns nomes. Abby McManus estava em 2019. Quem mais? Jordan Nubbs, ela tinha sido machucada, né? Não jogou. A Jordan Nobbs perdeu a Copa do Mundo de 2019, acabou lesionada, né? Ela que é uma jogadora que tem tido falta de sorte na véspera desses torneios, com algumas lesões, e agora finalmente saudável, está aí disponível para ir para um grande torneio defendendo as cores da Inglaterra, mas naquela seleção tinha Telford, tinha Jodie Taylor, então é uma seleção inglesa
que passou por um processo de renovação, né, Rafa? Sim. Ela tinha condições de título, era uma seleção que estava ali como uma das candidatas em 2019, mas esse processo de renovação ao longo aí desse ciclo, a troca também do Phil Neville pela Sarina Wiegman e a Euro que a equipe fez deixou a Inglaterra hoje como uma das grandes favoritas ao título, né? É uma Copa do Mundo que ela está mais aberta, se a gente for olhar, é uma Copa que tem aí muitas seleções que podem chegar, mas a Inglaterra, na minha visão, apesar das lesões, né, lógico, lesão enfraquece, querendo ou não, né, Rafa? A gente vai mostrar daqui a pouco uma tela com o time base da Euro e a Sarina vai ter que fazer algumas alterações naquele time. Algumas dessas alterações forçadas, né, por causa de lesões, aposentadorias e tal, mas ainda é um elenco muito forte, como a gente está vendo aí na tela. E é interessante ver isso aqui, porque, né, como a gente estava falando aqui fora do ar, né, Carly Telford, goleira, que era discutível, muito discutível. Steph Houghton, que foi um grande nome, vale. Abby McManus também tinha lá as suas questões. Tô puxando aqui, Judy Taylor também, que não era atacante dos sonhos. E aí teve esse upgrade aí em 4 anos, muita mudança entre as que foram selecionadas. Outro destaque também faz sobre as atletas que ficam em stand-by, né? Aquelas atletas que ficam numa lista provisória caso alguém eventualmente se machuque e tal. 2 delas vão para a Austrália, com exceção de Emily Ramsey, a goleira, né? Que ela tá nessa lista, ela não vai para a Austrália. Agora, a Maya Letizier e a defensora Maya Letizier e a atacante Jess Park, elas vão com a delegação. Mas eu queria falar especialmente sobre a Maya Letizier, que eu estava falando com a Amanda, e eu vi que a Amanda comentou também sobre isso, né, Amanda? É uma dos principais nomes da temporada. Esperava que, inclusive, até com a dúvida que se tinha sobre a Millie Bright, se ela estava 100% ou não, ou sei, qualquer outro motivo, que ela poderia ser esse nome, né, Amanda? Mas, pelo visto, ficou de fora. E a Sarina falou sobre isso também, né? Exato, assim, a Sarina falou que a Letícia ficou bem perto de ser convocada, eu acho que até pelo motivo dela ter ido para essa lista de suplente, mas ela falou que foi muito difícil convocar as defensoras, né, escolher as defensoras, e que para ela e para a comissão técnica, a Letícia, ela era mais vista como uma lateral do que como uma zagueira, apesar dela ter jogado toda a temporada pelo Manchester United como zagueira. Na minha visão, esse é o grande erro da convocação da Inglaterra, né? E aqui eu digo na minha visão, porque é realmente a minha opinião. Para mim, a Maya Letizier foi a melhor zagueira inglesa dessa temporada da WSL. Eu até coloquei ela na minha seleção do campeonato ao lado da Rafa na zaga, e ela fez uma grande temporada de estreia com a camisa do Manchester United, né? Ela que era uma defensora do Brighton, jovem, muito promissora e que já consegue decidir jogos. Ela é aquela atleta que é muito técnica, uma boa passadora. A Maya Letizier era uma zagueira construtora. Então, ela tem uma boa saída de bola, ela tem capacidade de gerar progressão, ela tem capacidade de dar um passe para poder cortar linhas, para encontrar companheiras lá no ataque, tem capacidade de carregar a bola para ir construindo o jogo, levando o time para o sistema de ataque, e ela é muito versátil, ela pode jogar tanto na zaga quanto na lateral direita, em diversos sistemas, uma linha de 4, uma linha de 3 zagueiras. Então, para mim, é um erro grande, Rafa, deixar a Maya Letizier fora dessa lista. Assim, aí você vai falar, para entrar alguém tem que sair alguém. Sim, para entrar alguém tem que sair alguém. E eu acho que hoje, Esme Morgan, por exemplo, e Niamh Charles estão abaixo da Maya Letizier. Eu acho que a Letizier, ela só está abaixo da Bright e da Greenwood, para falar a verdade. Mas se eu tivesse que tirar alguém ali, por exemplo, talvez seria a Esme Morgan, por exemplo, para colocar a Maya Letizier. Mas é uma escolha da Sarina Wiegman, acho um erro, porque é uma jogadora que ela foi uma das melhores da temporada.
E aqui você vê a lista completa, né? Mary Earp, Sally Roebuck, Anna Hampton entre as goleiras, as defensoras Jess Carter, Esme Morgan, Alex Greenwood, Lotte Wubben-Moy, Nean Charles, Millie Bright, Lucy Bronze, meio-campistas Jordan Noobs, Carol Walsh, Jordi Stanway, Ella Toone, Cat Zillen e Laura Combs. Os atacantes, né? Cat Robinson, Beth England, Alessia Russo, Lauren James, Chloe Kelly, Lauren Hemp e Rachel Daly. Alessia Russo, inclusive, que já saiu o rumor dela ir para o Arsenal, né? Já está esse rumor correndo aí. Amanda, se puder, já pode puxar outra imagem para a gente ver o que seria essa equipe base se não fossem as lesões, até para a gente já poder falar o que teria à disposição a Sarina Wiegman. E a gente está vendo aí, né? Essa seleção base que disputou a Euro, e eu queria que você falasse sobre essa seleção e o que ela teve que mudar, né? Em função aproveitar essa tela só para explicar para o pessoal. Eu fiz essa tela para fazer um post lá no Twitter, então ela foi feita antes da convocação, por isso que tá ali Millie Bright como dúvida, tal, só para explicar para a galera. Mas essa foi a escalação base da Sarina Wiegman na Euro de 2022. A gente sabe que a Sarina repetiu a escalação em todos os jogos, então as mudanças eram feitas no decorrer das partidas, mas esse time iniciou todos os jogos da Inglaterra na campanha que levou ao título da Euro. Aqui a gente já tem aí algumas ausências, como a Ellen White, que se aposentou, Beth Mead, Frank Kirby e a Leah Williamson fora por lesão, né? E temos a Rachel Daly, que está pedindo passagem no ataque. Então, se formos olhar esse time aí, a Sarina perdeu metade da sua linha de zaga. Porque a Daly, eu imagino ela iniciando a Copa do Mundo no ataque. Não quer dizer que ela vai jogar sempre no ataque, que ela não possa aparecer na lateral em algum jogo, não quer dizer isso, mas eu acho que ela até foi convocada como uma atacante, né? E por tudo que fez na temporada, artilheira da WSL, uma jogadora que conseguiu conjugar gols e assistências, gera muito o jogo, então eu acho que ela precisa sim jogar no ataque, mas isso significa que a Sarina perdeu metade da sua linha de zaga. Perde uma Kirby, que é uma jogadora muito importante ali na entrelinha, né? Então acho que a Inglaterra vai sentir muita falta dela, até porque o meio-campo é um setor que as Lionesses têm pouca profundidade de peças disponíveis, e Beth Mead também. Então, Rafa, isso aí vai obrigar a Sarina a fazer algumas mudanças necessárias, e aí eu acho que a gente já pode voltar de novo aqui para essa tela com as convocadas, para a gente tentar prever mais ou menos, né, o que pode acontecer, fazer uma rápida prévia. Eu queria passar setor por setor, só começar com as goleiras. Esse setor aí estava definido. Por que estava definido? A gente tinha 4 nomes que poderiam entrar: Mary Earps, Ellie Roebuck, Hannah Hampton e Sandy McKeever, goleira também do Manchester City, junto com a Ellie Roebuck, só que a McKeever machucou ao longo daquela data FIFA de abril, que foi a da finalíssima, e ela acabou não recuperando dessa lesão, então ela já estava fora do Mundial, e com isso acabou definindo aí essas 3 goleiras. A Emily Ramsey, como você citou, vai como uma goleira suplente, ela que fez uma boa temporada pelo Everton. Passando para as defensoras, aí a grande questão, né, com a Letícia, mas já tocamos nesse ponto, então vamos falar do resto. A Millie Bright, ela tá lesionada, ela teve uma lesão no joelho, ela machucou naquele jogo de ida do Chelsea contra o Lyon, lá na França, e Sarina Wiegman falou sobre a Millie Bright, falou que a Bright será a capitã inglesa nesse Mundial. Lógico que se ela tiver bem fisicamente, né? Mas que as perspectivas são bem positivas, que ela está se recuperando, que tem tempo para isso, a situação está boa, segundo a Sarina. Então é esperar a Bright ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Sobre a Lucy Bronze, ela falou que ela está completamente recuperada daquele problema no joelho, ela chegou a fazer uma artroscopia também, né? Então a gente vai ficar de olho. O que eu imagino aqui? Em condições ideais, todo mundo aí saudável. Bronze, Bright, Alex Greenwood e Jess Carter. Eu acho que essa será a linha de defesa titular da seleção da Inglaterra.
para essa Copa do Mundo, pelo menos para o início, né? A gente sabe que a Sarina, às vezes, ela muda algumas coisas, Sim. porque no período pré-Euro, ali a Williamson estava jogando como volante. E aí, naqueles últimos jogos de preparação, ela desceu a Williamson para a zaga. E aí a Greenwood acabou indo para o banco. Então, algumas alterações podem acontecer, podem, mas eu acho que pela profundidade do elenco, eu vejo essa linha com Bronze, Bright, Greenwood e Carter uma grande possibilidade de começar o Mundial. Sobre as outras atletas, Niamh Charles é uma jogadora versátil. Ela pode jogar em ambas laterais, tanto direita quanto esquerda. Foi assim que ela jogou pelo Chelsea. E ela é uma ponta também. Originalmente, ela é uma ponta. Então, ela é uma jogadora mais ofensiva. Não gosto dela jogando pela lateral, porque eu acho que ela tem fragilidades na marcação. Mas ela vem sendo utilizada, assim, pela seleção e também pelo seu clube. Lotte Wubben-Moy é uma zagueira. Eu acho que ela teve bons momentos, sim, pelo Arsenal. É uma jogadora de confiança da Sarina, foi para a Euro. A Esme Morgan, muito versátil, pode jogar em todas as posições da zaga, lateral direita, lateral esquerda, zagueira, e ela chegou a ter até alguns momentos na temporada do Manchester City jogando como volante. Então, assim, no último caso, pode ser até uma opção nesse ponto. Mas eu acho que essas jogadoras serão reservas, Rafa. Aí, chegando no meio-campo, esse setor, na minha visão, é o pior setor da Inglaterra em termos de profundidade. Sim. Eu já falava sobre isso há mais tempo, até ali na época do pós-Copa do Mundo de 2019, aquela época da Olimpíada, porque a gente sabe que na Olimpíada é o Team GB. Então, é Inglaterra mais País de Gales, mais Escócia, mais Irlanda do Norte. E naquela ocasião, a Inglaterra ganhou um bônus, né? Porque tanto o País de Gales quanto a Escócia tinham ótimas meio-campistas para rechear esse setor. Só como exemplo, Jess Fishlock, Sophie Ingle, Kim Little, Caroline Weir, Hayley Ladd. Então, eram jogadoras que estavam ali disponíveis para a seleção. Mas como Inglaterra, esse é um setor que, diferentemente da defesa e do ataque, não passou por uma grande renovação. E a gente não vê tantos nomes surgindo ali da base para rechear esse setor. Por isso que desfalques como o da Fran Kirby são muito pesados ali, porque a gente não vê uma substituta, né? A Ella Toone foi a atleta que surgiu nesses últimos anos. Então, o que eu vejo aqui é Kira Walsh e Georgie Stanway são titulares absolutas, foram na Euro, continuarão na Copa do Mundo, e aí a gente vai ter um terceiro nome para completar esse setor. Eu acredito que será o nome da Ella Toone, porque eu acho que ela funciona muito bem, é uma atleta que sabe trabalhar na entrelinha, na armação, ela pode ir pelos lados, mas eu não descartaria Jordan Nobbs ou Laura Coombs por característica. A Nobbs até mais por experiência, mas eu acho que será a Toone, sim, a titular. Aí, a gente vai para essas três, Nobbs, Zelen e Coombs. Por que elas foram convocadas? Eu acho que é válido a gente tocar nesse ponto aqui. A Katie Zelen, na minha visão, é uma convocação muito merecida. É até uma opinião um pouco impopular essa minha, mas eu acho que é uma convocação merecida. Ela fez uma ótima temporada pelo Manchester United. Ela é uma jogadora que dá ritmo. Ela cadencia... E desculpa te interromper, Amanda, até para acrescentar isso, eu lembro que ela era bastante regular quando estava na Juve ainda, e aí quando chegou no Manchester United, foi, né, teve essa referência no início, depois dividiu ali com a Lauren James também, mas ela sempre se mostrou regular, né, e não foi diferente nessa temporada. Exato, ela é uma atleta que, na minha visão, ela faz o feijão com arroz. Eu acho que ela peca um pouco no quesito marcação, mas se posiciona bem e ela dá ritmo. Acredito que nessa seleção ela vai funcionar mais ali como uma camisa 8, uma segunda volante, bate muito bem na bola, então a bola parada dela é muito forte. O Manchester United utilizou muito disso, ela deu muitas assistências na temporada dessa forma, então eu acho uma convocação merecida, mas ela já é uma jogadora mais velha, entre aspas, né? 27 anos, aquele Zelen. E aí a gente olha para a Laura Coombs,
mais velha ainda, 32 anos. Então a gente vê que é um setor que existe uma renovação, assim, não é uma renovação tão grande. George Stanway e Kira Walsh estiveram no último Mundial. Surgiu apenas quem? Ella Toone para esse. Então eu acho que é pouco para um ciclo. A Laura Combs fez uma boa temporada pelo Manchester City, oscilando um pouco, mas é uma boa temporada. Eu acho que ela e a Zelen são duas jogadoras que evoluíram bastante, se a gente continua considerar anos anteriores. Ela é uma meio-campista um pouco mais de chegada, então ela pode ser aquela box-to-box, né? Aquela jogadora que faz o área a área, da área de defesa, área de ataque, tem um bom chute de fora. A Jordan Nobbs, muito experiente, ela sai do Arsenal para ir para o Aston Villa justamente em busca da Copa do Mundo. Uma atleta que não tinha tantos minutos no Arsenal, foi para o Villa, jogou muito bem. Eu acho que a segunda metade, né, de janeiro para cá, é uma boa temporada dela, encaixou bem no meio-campo do Villa. Saudável, ela é uma jogadora que eu acho que pode contribuir para esse time, mas na minha visão, vindo do banco, eu não vejo a Nobbs como titular da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, apesar de eu achar que existe essa possibilidade. Bate bem na bola, tem boa finalização de fora, Rafa. E aí agora é o ataque, né? Agora é o ataque da Sarina e é um setor que perdeu duas titulares, que perdeu Ellen White, que perdeu Beth Mead, mas que tem ótimas presenças aí. Eu acho que tem boas substitutas, apesar de serem jogadoras importantes que acabaram saindo. Pontas. Quem é ponta ali? Lauren Hemp, Chloe Kelly, Katie Robinson e Lauren James. São 4 pontas no time da Inglaterra. Eu acho que a titularidade vai ficar entre Hemp, Kelly e James. 2 dessas 3 serão titulares, né? Comando de ataque, quem é centroavante? Bethany England, Alessia Russo e Rachel Daly. A titularidade vai ficar, na minha visão, entre a Russo e a Daly. Hoje eu iria de Rachel Daly, porque eu acho que a temporada dela foi muito boa, foi melhor do que a temporada da Alessia Russo. Eu acho que é uma jogadora que consegue se posicionar bem, ela cria para o time. A própria Sarina Wiegman falou que a versatilidade da Rachel Daly ajuda a seleção inglesa, então falou bastante sobre a Daly. E assim, é muito bom você ter opções, né, Rafa? Sim, e aí, para falar rapidamente sobre algumas desses nomes, é a Katie Robinson, 20 anos, ponta do Brighton. Na minha visão, ela foi a revelação da WSL nessa temporada. Ela é muito ágil, arisca, veloz e tem uma inteligência para o jogo já tática apurada para pouca idade. Eu acho que é aquela jogadora que vai mais pela experiência. E aí, tá complicado de abrir uma defesa, usa ela no segundo tempo, mas é uma jogadora que eu acho que vai mais pela experiência nesse Mundial. E aquilo, né? Vai ser difícil o Brighton segurar. Acho que vai receber muita proposta, Rafa. E olhando para a England... desculpa, pode continuar. Olhando para a England, eu acho que a gente tem que falar sobre ela, porque ela saiu do Chelsea para buscar essa vaga. Ela estava numa zona de conforto muito grande lá nas Blues e ela foi para o Tottenham na janela de janeiro. Eu acho que ela demorou a fazer esse movimento de buscar um time que a garantisse titularidade, mas foi muito bem. Salvou o Tottenham do rebaixamento mesmo, porque basicamente todos os gols que o time ganhou, os jogos que o time ganhou, todos foram com a influência dela, praticamente, e ela tinha ficado de fora de várias convocações pós-Euro. Então é uma jogadora que perdeu o espaço com a Sarina. Aí ela faz esse movimento e agora, merecidamente, na minha visão, ganhou essa vaguinha na Copa, Rafa. Tá aí a lista. E teve alguns pontos interessantes na coletiva que a Sarina Wiegman deu, né, sobre essa lista e tudo mais, e um deles, obviamente, foi a Beth Mead, né? Atleta que também se machucou, atleta importante. E aí ela falou sobre isso, né, Amanda? Ela falou sobre preservar, né, a atleta e preservar também a seleção. Exato, a Sarina falou que a comissão técnica tomou essa decisão há algum tempo já de não contar com a Beth Mead nessa Copa do Mundo,
por causa do período de recuperação dela, da lesão, rompimento do ligamento cruzado anterior, ela que rompeu o LCA no final de 2022, e esse período de recuperação é muito curto, e a Sarina não quis arriscar, até pela própria saúde da jogadora, sim, né, por ser uma lesão muito dura, uma lesão que tem risco de reincidência, então eu acho que é bem correta essa decisão da Sarina. Seria uma loucura ficar até esperando até o último minuto, assim, eu acho que desnecessário. E só mais um pontinho sobre um nome que ficou de fora, que foi Nikita Parris, né, atleta que esteve na Euro. Na minha visão, ela fica de fora, assim, super entendo essa decisão, porque é uma jogadora que eu acho que caiu de rendimento também, e outras jogadoras cresceram de rendimento. Apostar em uma Katie Robinson é até mais negócio, eu acho que pensando no futuro, mas a Paris terminou bem a temporada pelo Manchester United, ela terminou muito bem, mas eu não vejo isso como um ponto para conseguir levá-la para essa Copa do Mundo. Eu acho que esse time inglês, lógico, perde com as ausências, isso não tem como, né? Porque são jogadoras excelentes que acabam ficando de fora, mas a Inglaterra tem um elenco muito forte, Rafa, e tem uma peça diferente no seu banco que é muito vencedora, né? A gente sabe do que a Sarina é capaz. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí um aspecto positivo, foi justamente esse fato dela já cravar as 23 já de uma vez. É com isso que ela vai trabalhar, é isso que ela vai estar ao fim, ou seja, tem muito trabalho pela frente que ela quer colocar também. E aqui, pode falar. Sobre esse negócio do trabalho, né? Ela falou que o objetivo é tentar reunir já no dia 19 de junho. Só que isso ainda não está certo com os clubes, ainda estão tentando entrar em acordo, né? Porque tem aquela questão daquele acordo com a FIFA, né, de liberar ali entre 23 e 29 de junho, então essa liberação antecipada ainda precisa do ok de todos os clubes. É realmente uma queda de braço, Rafa. Tem muitos clubes ainda que... Tem muitos clubes, na verdade, tem os clubes, já acabou a temporada, né? Então aí depende do que os clubes... Todos os clubes ingleses, a temporada já acabou. As únicas jogadoras que ainda têm uma partida por jogar são Lucy Bronze e Kira Walsh, a final da Champions no próximo dia 3 de junho. Mas no mais, todo mundo já está aí de férias, recuperando aí, pensando no grande evento que virá. E vai chegar, assim como a Amanda, para mim a Inglaterra é uma das favoritas, assim, diretas. Inclusive, para mim, é a principal favorita. Eu acho que a Inglaterra, em que pese as peças que tem, os problemas que teve com lesões e tudo mais, é uma seleção que se mostrou muito pronta para ser campeã. E vale lembrar, né? Muitos bons resultados, vencer os Estados Unidos no meio disso. É bem verdade que perdeu para a Austrália também logo depois que venceu o Brasil, né? E aí a Austrália é um outro ponto que a gente vai falar num outro vídeo, mas é uma seleção que, na minha opinião, ela se construiu, na Euro ficou muito claro isso, para ser uma seleção campeã. Eu acho que ela tem isso. Se vai ser ou não, são os quentes também, né, mano? A gente dá palpite, mas também não dá a previsão, porque senão a gente apostaria na Mega Sena tranquilamente. Amanda, último recado sobre a seleção da Inglaterra e já vamos para o finalmente já. Rafa, só reforçar que eu também acho que ela é uma das favoritas. Eu acho que nós temos 3 favoritas no primeiro pelotão para essa Copa: Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. O chaveamento do lado inglês e alemão é bem mais complicado na minha visão, então é o que você falou. A gente aqui faz apenas uma aposta inicial, mas Copa do Mundo, tudo pode acontecer. É um torneio de tiro curto, então é emoção para acompanhar, mas a Inglaterra vai chegar forte na minha visão. É isso, e vocês fiquem ligados aqui, a gente vai falar sobre as seleções, em breve um vídeo da seleção alemã com a Thaís, e na medida do possível a gente fazer de outras seleções também. E não esqueça, toda terça-feira tem um PFF Debate às 20 horas aqui no YouTube e também no canal Nosso Futebol, canal 202 da Sky e 602? Isso. Ó, decorei, canal 202, 602 na Sky, você assiste também a gente lá a partir da próxima terça-feira, ao vivo, para todo o Brasil, na TV e para todo mundo aqui na internet. Beleza? Estive com a Amanda Viana, eu sou Rafael Alves. Um beijo para você. Se puder, considere aqui doar qualquer quantia para o nosso Pix. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau.